sobre, por exemplo, você ter o discurso certo, certo, mas não conseguir levar esse discurso adiante. Seria mais ou menos assim, ó, eu estou dizendo que uma maçã tipo X custa R$1 e não vendi nada. E outra pessoa diz, esta maçã tipo X custa R$5 e vende tudo. Provavelmente o que aconteceu é que o canal que eu usei para vender de R$1 não atingiu ninguém. E o canal que foi usado para vender de R$5 atingiu todo mundo. Esse problema das redes sociais principalmente, Cássio. Você vê que, citando um pouquinho as eleições de 2018, a eleição do Bolsonaro foi basicamente redes sociais, o principal canal, né? E quando a gente fala redes sociais, vamos expandir um pouco mais para os aplicativos de mensageria, como o WhatsApp. E que, apesar de você estar lidando com a rede social como um canal, é importante que a mensagem que você está promovendo lá, ela tenha uma coesão. Porque também não adianta você também gastar rios de dinheiro nas redes sociais e se você não tiver uma mensagem coesa sendo transmitida lá. As redes sociais deixaram de ser um canal barato, que era lá antigamente, e hoje é um canal que consome tanto recurso quanto outros canais. E muitas pessoas têm se utilizado das redes sociais e de maneira a achar que, eu publiquei agora, tá todo mundo sabendo. É como se você fosse... Tá disponível para todo mundo, mas ninguém viu. Como se você fosse abrir uma live e achar que do outro lado tá todo mundo ansioso esperando você dizer alguma coisa. Inclusive a live é uma antítese da internet, né? A internet é um broadcast, você escolhe o que você quer assistir. Então a live é um pouco meio que uma live. Então o ao vivo, ele não faz parte desse cenário, né? Que você escolhe o que já foi gravado, enfim, e assim por diante. Que aliás ainda é um tipo de procedimento de muita dificuldade. Exato. Quando você fala internet. Exato. Ao vivo é canseiro. E aí você imagina, por exemplo, vamos separar aqui marketing político da internet antes e depois de 2015. O que aconteceu em 2015? Houve o escândalo da Cambridge Analytica. Para quem não conhece um pouco mais desse escândalo, é uma empresa que prestou consultoria, que na prática o que eles faziam era mineração de dados. Então eles coletavam informações que eles não deveriam utilizar, não autorizadas, coletavam informações de milhões de eleitores, né, nos Estados Unidos principalmente, e com essas informações eles conseguiam conduzir mensagens específicas, né, para cada vez mais microsegmentos da sociedade. Ou seja, você pega um discurso e você aperfeiçoa ele exatamente para um grupo específico da sociedade. Isso tem um poder numa escala gigantesca, um poder de persuasão ou dissuasão de algum tipo de ideia. Quando acontece esse escândalo em 2015, qual que é o efeito disso? As plataformas, elas mudam as suas políticas, né, de privacidade, e aquilo que era público antes passa a não ser público mais agora, do ponto de vista de você poder coletar essas informações e tratar os dados ao seu favor enquanto estrategista eleitoral. Quando isso acontece, você fica um pouco mais no escuro sobre quem é o meu eleitor e como eu consigo levar a mensagem para aquele eleitor específico. Tiraram o doce. Tiraram o doce. Então, marketing político nas redes sociais foi um antes de 2015 e foi outro completamente diferente depois de 2015. E agora estamos entrando numa nova fase em que você tem apenas uma timeline. Então, você é um usuário de internet, está aí, abriu agora seu celular, abriu o Facebook, você está lá com uma timeline que você está rodando o dedo lá e tá vendo um monte de publicações. Você concorda que não adianta eu colocar 1 milhão de publicações para você durante o dia? Você só vai ficar online em um determinado período do dia. E naquele período você vai ver uma quantidade finita de publicações. E aí o algoritmo das redes sociais vai definir, com base no seu comportamento prévio, quais conteúdos manteriam você mais tempo online. Porque quanto mais tempo online, mais anúncios a plataforma poderia então veicular e mais receita ela poderia adquirir com a veiculação desses anúncios. O que acontece é que chega no momento eleitoral, todo mundo vai torrar dinheiro na internet e a quantidade de publicações que aparecem na timeline das pessoas é uma quantidade finita. Então, vai ficar cada vez mais caro aparecer na internet. Já está caro, mas vai ficar cada vez mais caro. E aí vai sobressair quem?
Aqueles que têm um conceito de comunicação, aqueles que trabalham a comunicação de fato e não apenas o tático. O tático passa a não ser tão relevante dentro do contexto e o estratégico passa a assumir um potencial maior. Isso faz com que os profissionais que hoje se denominam profissionais de marketing digital, que almejam entrar no campo do marketing político, necessitem estudar um pouquinho mais de história, um pouquinho mais de política mesmo, entender um pouco mais o contexto e afinar mais o discurso do candidato para aquilo que se passa, sem, obviamente, aqui ignorar os fatos, ignorar a realidade, como a gente bem mencionou, o Rony falou aqui de 2018, como é que era, você falou agora das últimas eleições de 2022, enfim, eu acho que esse é o grande desafio daqui para frente. Ou seja, as redes sociais, como estão ficando ou já ficaram, elas vão dar uma importância muito maior para a estratégia de comunicação, para o conceito, vamos dizer assim. O conceito vai fazer mais diferença, porque você tem um período menor para expor o conceito. Então você vai precisar ser muito mais assertivo nesse período menor. Ou seja, quanto melhor for esse conceito, e a comunicação dele, né? Na verdade, isso são duas coisas diferentes. O conceito, que pode ser excelente, e a comunicação dele, que pode não ser tão excelente assim. Exatamente. E esse é um problema gravíssimo, né? Exatamente. E aí a gente entra nisso que o Cássio estava comentando, que é ir para as próximas eleições, né? O que mudou? O que tem para frente aí, né? Já estamos aqui na véspera da eleição as eleições municipais, né? Prefeitos e vereadores agora. Eu diria que uma das coisas que já vinha mudando e agora tem muito mais importância é aquele projeto que deixou para a última hora, achando que algum estrategista lá antigamente dizia muito isso, né? Não, eu vou contratamos um estrategista juntar, aqui agora. Eu vou organizar tudo, vou juntar recurso aqui, vou ter um recurso alto e quando for lá na véspera da eleição eu começo. Ou seja, esse cara está com mais dificuldade, porque ele não vai conseguir apresentar consistência. Consistência automaticamente pede um prazo maior, né, para você se apresentar. Porque senão ele vai aparecer lá e rapidamente ele vai ser desmascarado. Semente não nasce de véspera, né? Tá certo essa frase? Exatamente. Ou seja, você vai ver a quantidade de candidatos influencers aumentar cada vez mais. Com certeza. Ou seja, por quê? Porque o influencer necessariamente ele já construiu uma reputação. Exato. Né? E o candidato não muda disso. E é uma dificuldade enorme, né? Porque ou seja, a política está mudando e a cara do Congresso já mudou muito com a última eleição. E você saiu de Sarney para Tabata Amaral. Cara, assim, e outra coisa, né? Existem boas mudanças e existem mudanças péssimas. Porque quando você vê certas posturas, independente de ideologia, né, tal, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, o Congresso, numa democracia, ele tem que representar a população. Então, é natural que tenha prostituta, que tenha empresário, que tenha banqueiro, que tenha religioso, católico, evangélico, enfim... cara, representa a sociedade. Então não se assuste, mas aquela senhora ali é uma cafetina? Porque tem cafetina na sociedade. Aquele senhor ali, ele é pedreiro? Sim, tem pedreiro, tem médico, tem advogado. Não é problema a representatividade lá. O problema é que grande parte desta representatividade está lá pelo motivo errado. Esse que é o problema, né? Então, tipo assim, como assim? Não, veja bem, se você quer se candidatar a deputado federal, por exemplo, por quê? Não, porque eu acredito que a escola no Brasil deveria ser em tempo integral. Então, eu quero ir para lá para expor essa ideia, trabalhar por essa ideia, tentar convencer os meus pares lá. Ok. E você, não, porque eu sou a favor de que todo mundo possa andar armado. Então eu quero discutir isso lá no Congresso. Não, eu sou a favor de que o juro nunca passe de 1%. Então eu quero discutir. Ok. Quando você tem uma ideia e você quer transformar essa ideia numa lei, ou que você quer discutir, é salutar, porque isso é democracia, aquilo lá é o Congresso. Então, normal. Duro é quando não existe nenhum motivo, mas o cara é influencer.
Aí o cara é um caminhoneiro, não sei das quantas, como tem lá o Zé Trovão, quando o outro não sei o quê, e que acaba caindo lá, eleito, e que chega lá, cara, dá até dó de ver aquilo. A pessoa não tem absolutamente nada a dizer. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você no marketing político tem que ajudar. Você tem que ser um pouco psicólogo, você tem que ser você tem que ajudar essas pessoas a conquistarem esse objetivo. O objetivo de toda essa retórica aqui foi isso, vocês escutam? Tá vendo aí? Você sabe que está errado. Tal, você tem um objetivo de uma coisa. E como é que você faz agora? E a gente estava falando de consistência, né? Que para mim é uma. Não diria nem novidade, mas isso tem cada vez mais importância. Eu podia citar um caso prático aqui, que eu me lembro de um deputado que eu não conheço, é lá de São Paulo, nunca falei com ele, mas é um caso de consistência e coerência, que eu acho que a gente podia citar do ponto de vista de marketing político eleitoral. Vocês devem conhecer, Kim Kataguiri é um rapaz novo aí da turma da época aí da Tabata Amaral, essa turma nova, né? Que é do MBL e em 2018 apoiou o Bolsonaro e tal. Em seguida rompeu com o Bolsonaro por questões lá, segundo eles, ideológicas e tal, por Bolsonaro não teria representado o liberalismo, enfim, rompeu. E aí o que todo mundo dizia, os bolsonaristas especialmente, esse cara não vai ser eleito nem, né, como se diz, síndico de prédio, não vai ser eleito a nada, nem a vereador e tal, não sei o quê. E ele não só foi reeleito, como foi muito bem reeleito. Inclusive pelos próprios bolsonaristas. Muito bem votado. Por quê? Porque manteve ali coerência e consistência. Quando você tem coerência e consistência durante um processo longo, né, não dá para construir coerência e consistência em 60 dias de eleição. Isso independente do que você defende. Independente do que você defende. Né? Você tem exemplos dele, por exemplo, o Kim Kataguiri é um cara de direita liberal, mas você tem aí exemplos de esquerda, de centro. A própria Tabata, ué. A Tabata, exatamente, que é uma pessoa que tem uma formação, vem da periferia, uma formação de esquerda, né, estudou com bolsa fora e tal, enfim. E você tem várias situações dessas, gente que fica anos no Congresso mantendo ali uma coerência. Né? Agora, quando você deixa para construir isso na eleição, aí, amigo, ou vai acontecer um aquele milagre. Velho jargão de sempre, é caixão e vela preta. Exatamente. Não tem para onde correr. E não tem profissional do marketing político que resolva isso, né? Porque não existe uma verdade ali, não existe uma construção. Na verdade, não tem marketing político que resolva isso, né? Exatamente. Porque profissional, essa coisa do o cara é tal gênio. Cara, deixa eu te falar. Uma campanha, e outra coisa que é bom a gente pegar aqui, quando fala de marketing político, quais profissionais estão ali? Quais profissionais estão colaborando? Porque quando ele falou sobre o conceito do PT lá atrás, em 2001 e tal, ele falou Duda Mendonça, certo? Mas pode ser que nem tenha sido o Duda Mendonça, o redator que teve a ideia do conceito, pode ter sido uma outra pessoa da campanha. Sim, da equipe dele, enfim. Esse era o meu maior problema com esse termo marqueteiro por causa disso. Porque passa a ideia de que o cara é que fez tudo. E a gente sabe, principalmente por atuar profissionalmente nessa área, que isso não é verdade. Né? Então, assim, quando alguém vai contratar uma agência, ou, enfim, como para fazer marketing de uma campanha, essa contratação, no mínimo, ela vai exigir que tipo de profissionais, Rony? Vários. Vários. Primeiro porque isso é até interessante falar não só do marketing político, mas hoje em dia com as tais redes sociais, né, que eu nem gosto desse termo, mas eu prefiro entender aquilo como um canal de comunicação, né? E aí vou usar um termo aqui que não é um exemplo que não é do marketing político, mas vamos lá, um restaurante, por exemplo, qualquer, de uma cidade qualquer, contrata lá uma agência de marketing digital para fazer o marketing do restaurante. E aí ele paga lá um valor que para ele é um valor alto e para a agência aquele valor não dá para contratar os profissionais que ele precisa para fazer o trabalho que deveria ser feito.
né? Então, vamos lá, para criar uma campanha que seja do restaurante, qualquer campanha publicitária no marketing digital, por exemplo, você precisa de pesquisa, você precisa de planejamento, você precisa construir o conteúdo, você precisa patrocinar, você precisa ver o resultado, você precisa alterar o que você publicou, você precisa... e aí você faz o ciclo novamente. Olha aí quantas pessoas que precisa para fazer um trabalho que deveria ser feito, né? Isso estou citando um exemplo de uma farmácia, um restaurante e tal. Quando você vai para o marketing eleitoral, marketing político, né? E aí, vamos falar do marketing político antes do eleitoral. Quando você vai para o marketing eleitoral, não é diferente. Então, para eu produzir aí uma pré-campanha, por exemplo, agora nós estamos na pré-campanha, né? Pré-campanha. Um ano antes das eleições, você precisa de quê? Você precisa de gente para pesquisar, você precisa de gente para redigir, você precisa de gente para gravar vídeo, para editar, você precisa de gente para analisar dados. Visual, analisar dados, fazer. Você começa a pensar num conceito. Conceito, fazer, e depois disso, tráfego pago, inteligência em cima disso, e aí você faz o ciclo novamente. E aí, quando você faz uma proposta para uma pré-candidatura, enfim, e aí você coloca tudo isso, olha o valor que isso dá, né? Então, o que normalmente acontece é que o político ou alguém que vai começar um projeto vai lá, contrata uma pessoa, essa pessoa está fazendo para ele e para mais 3 ou 4 pessoas, né? E 3 sozinho. ou 4 projetos, sozinho ou no máximo ali com um design, normalmente é alguém que é mais... Que também trabalha para outros 400. Normalmente é o cara que tem aquele perfil de faz tudo, ele escreve, ele sabe um pouquinho de das arte. competências que o ciclo que o Rony exatamente exige, né? Ele tem algumas competências básicas que faz dele um faz tudo, né? Perfeito. E aí ele começa, faz aquilo ali durante um período, só que o que acontece? Isso não dá resultado. Por que não dá resultado? Porque está sendo feito de forma genérica, né? A pesquisa não acontece do jeito que tinha que acontecer, a produção do conteúdo não acontece. Quando faz uma publicação, às vezes faz orgânico ou então faz patrocinado de qualquer jeito, não faz um tráfego pago adequado, enfim. E aí o que acontece? Não dá resultado. Aí 3 meses depois de trabalho, o cliente lá, o político fala... Esse povo não presta não, isso não serve para nada. Eu acrescentaria Ou seja, ele já jogou dinheiro fora. Jogou dinheiro fora. E a culpa é de quem? Da agência que ele contratou? Não, ele quer pagar um valor que ele vai retroalimentar a porcaria. A agência vai entregar para ele o que ele comprou. Exatamente. Eu comprei um cesto de bananas. Aí entregaram um cesto de bananas, um de maçã, um de caju, um de mamão. Aonde você já viu isso acontecer? Nunca vai acontecer, entendeu? Aí, assim, usando esse contexto do que é necessário, né, do ponto de vista de recursos humanos para desenvolver uma campanha, queria fazer um exercício. Você que está em casa, abra o ChatGPT e escreva no ChatGPT. Haja como um profissional de marketing político e redige um discurso para um candidato, pré-candidato a prefeito de uma cidade, e esse candidato, ele atualmente é vereador e tem alguns problemas de corrupção relacionados a seu nome. Esse discurso deverá ser lido em frente a uma câmera, num formato de vídeo selfie, e no final desse vídeo, a expectativa é que quem escute esse vídeo fique tocado pelo espírito público que esse pré-candidato demonstrou durante o seu discurso. Cara, que eu fiz aqui um prompt de comando um pouco extenso, mas o ChatGPT provavelmente retornaria com um discurso mais ou menos pronto para que um profissional iniciante no meio possa utilizá-lo, e muitas vezes até melhor do que alguns outros profissionais já o fazem ao longo da sua carreira. Isso demonstra pra gente uma tendência, que vem cá, como é que eu faço então para ter campanhas mais econômicas? Porque a gente está falando aqui de manter uma equipe de 5, 7, 8, 10, 15 profissionais. Nós já fizemos campanhas com 60 profissionais. É uma estrutura muito cara. E não dá para você fazer isso cara em todas as... Problemática. Exatamente. Então você imagina o impacto da inteligência artificial em relação à produtividade da comunicação. Claro que nós estamos aqui nos atendo à área do marketing político, mas isso claramente já está sendo utilizado no marketing tradicional, né, no mercado privado. O impacto da inteligência artificial
na padronização dos discursos e também na padronização da comunicação como um todo. Assim como nós cansamos de ver, por exemplo, você abre lá vários pré-candidatos com a identidade visual muito parecida. Muito parecida. Isso já é resultado disso. Resultado do mínimo esforço, né, em relação a esse contexto. Então, o que lá atrás era um problema de você ter acesso a dados que alguns considerariam como dados sigilosos, né? Vem cá, eu não consideraria dado sigiloso você expor, por exemplo, a sua religião nas redes sociais. Você foi lá e colocou que a sua religião, por exemplo, é espírita. Você publicou que a sua religião é espírita. Obviamente que quando você colocou lá, você não lembrou de habilitar se todo mundo pode ver que a sua religião é espírita ou se só seus amigos podem ver que a sua religião é espírita. O que antigamente acontecia é que os dados estavam públicos, então todo mundo conseguia, através de APIs e mineração de dados, obter então quem são as pessoas cuja religião é espírita que curtem um certo tipo de conteúdo, que comentaram mais de 3 vezes num tipo de publicação, e eu consigo fazer um conteúdo patrocinado exatamente para essas pessoas. O que lá atrás isso era um problema, agora teremos um outro problema, que é como que a inteligência artificial vai ser utilizada no processo de comunicação política e qual que é o impacto disso na democracia enquanto um sistema representativo importante. Cara, inteligência artificial é um negócio que me incomoda bastante. E por que me incomoda? Porque o pensamento humano, ele sempre teve como base o sentimento. Tanto os bons sentimentos quanto os ruins. Então, o seu raciocínio, se você parar para pensar, você vai perceber que tem uma ligação com o sentimento. Isso, às vezes, te contém e, às vezes, não te contém. No caso de uma inteligência artificial, esse raciocínio matemático que é feito, ele é completamente desprovido de qualquer coisa. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, eu posso pensar em coisas que eu tenho certeza que serão nocivas, mas serão eficientes. Entendeu? E esse é o meu grilo com a inteligência artificial. Ora, se eu fizesse isso aqui, eu ia ter um resultado excelente. Mas isso aqui vai provocar isso de ruim. A inteligência artificial não vai raciocinar desse jeito, ou não raciocina assim, porque isso seria impossível. Ela é um instrumento, né? Matematicamente falando, entendeu? Ou seja, então eu tenho esse entre aspas, grilo com a inteligência artificial nesse aspecto, e num outro aspecto, a nível de independência dela. Num mundo totalmente conectado, né? Imagina um programinha de inteligência artificial que escape daquela área de contenção dele e saia por aí, desligando centrais de energia, detonando mísseis, não sei o que, de aeroportos, ou seja, esse troço pode... Aliás, até outro dia levantaram essa bola aí, né? Que isso é possível, né? Ou seja, então... E agora... você está dizendo que na próxima campanha nós teremos aí a participação efetiva, né? efetiva delas. Ou seja, aquilo que a gente aqui, que a ética de alguns impede isso, no caso da inteligência artificial não vai ter. Tipo assim, não vou fazer isso porque, cara, é judiação, entendeu? Mas, né? Eu acho que para além da análise da própria ferramenta, né, do que é e o que significa a inteligência artificial, uma coisa a gente pode ter certeza, ela será amplamente usada nas próximas eleições. Com certeza. Né? E aí, como profissional de marketing político, nos resta entender o movimento disso e entender de que forma eu posso usar isso da melhor forma possível. Né? E aí tem gente dizendo, os redatores vão acabar a redação, vai acabar isso, vai acabar aquilo. Eu não acho isso, eu acho que a inteligência artificial, o Castro deu um exemplo aqui, vá lá no seu computador, faça isso, faça aquilo outro. Só para ele escrever esse comando aí, esse prompt, né? Ou seja, só para ele ordenar isso para a inteligência artificial,
o que tem por trás aí disso é anos de experiência, de, né, faça isso, faça aquilo, haja como isso, haja como aquilo. Ou seja, o profissional, ele precisa orientar a máquina assim como era no analógico. Eu ainda não tirei esse dia, sabe? Mas eu estou me preparando, que eu não... Tal dia eu vou sentar ali para conversar com esse chat GPT. Pois é, você já devia ter feito, viu? É impressionante. Pois é. É impressionante. Só ainda que, não fiz, mas vou fazer. E para além disso, o que me impressiona, assim, a inteligência artificial será usada. Na minha avaliação, ela facilitará muito a nossa vida na eleição. Eu acho que o potencial de criatividade, de volume de criações vai aumentar muito. Não é nem criatividade, não é criatividade, né? Eu não vejo a inteligência artificial como criativa, porque aí ela seria humana. Não é criativa. Ela filtra um monte de coisas que ela vai transformar em uma. Entendeu? Eu acho que mais que isso, Leal, mais que isso. Talvez a palavra criatividade. É porque quando a gente fala criatividade, eu estou entendendo o conceito de criatividade que você falou como algo assim. Eu reajo diante de uma situação de forma inovadora e criativa, inesperada. Eu acho que nesse aspecto, ok, isso é uma coisa da inteligência humana. Autenticidade, não haverá autenticidade. Agora, né? Nenhuma, zero. Agora, do ponto de vista de reunir toda essa criatividade já criada e te ajudar, por exemplo, no que os publicitários estão acostumados a chamar de brainstorm, que você reúne lá uma galera na sala e fica discutindo temas e tal, isso a inteligência artificial vai fazer para você numa facilidade enorme e com certeza vai te ajudar na criatividade. Então esse para mim é um ponto que eu considero meio quase que ultrapassado, porque já existe, está colocado, na realidade colocado. Como outro tema, por exemplo, que a gente podia ficar aqui horas discutindo, que é o momento de hiperpolarização mundial, né? De onde surge esse fenômeno da polarização nesse nível, né, que a gente tem hoje no Brasil, que influencia as eleições diretamente?